20 de junho de 1944, 9h20 da manhã. Vice-almirante Jizaburo Ozawa está na ponte do porta-aviões Taiho, quando recebe o relatório que estava temendo. O Shokaku, navio irmão do Taiho e veterano de Pearl Harbor, Coral Sea e Santa Cruz, foi atingido por torpedos. 3 torpedos de um submarino americano que ninguém detectou até ser tarde demais. Ozawa pede detalhes. O tom da voz no rádio diz tudo antes das palavras chegarem. Incêndios em múltiplos compartimentos. Controle de danos lutando para conter. Vapor e fumaça inundando convéses inferiores. São palavras que comandantes navais aprendem a reconhecer. Palavras que significam que um navio está morrendo. Mas Ozawa não tem tempo para processar isso adequadamente porque segundos depois, seu próprio navio estremece violentamente. Um único torpedo atingiu o Taiho. Um único torpedo de outro submarino americano que estava esperando pacientemente pelo momento certo. Um torpedo. No porta-aviões mais moderno e melhor protegido que o Japão já construiu. A equipe de controle de danos relata que o dano é contido. O torpedo atingiu a proa, longe das áreas vitais. O Taiho pode continuar operando. Ozawa respira aliviado e volta sua atenção para o Shokaku. Mas nos próximos minutos, algo invisível e mortal está começando a se espalhar através dos compartimentos do Taiho. Vapores de combustível de aviação estão vazando de tanques danificados, misturando-se com o ar, criando uma mistura explosiva que se acumula silenciosamente. Ninguém percebe. Enquanto isso, a 15 quilômetros de distância, o Shokaku está em agonia. O veterano de 3 anos de guerra, o navio que atacou Pearl Harbor, que lutou no Coral Sea contra o Lexington, que sobreviveu a Santa Cruz apesar de danos massivos, está finalmente encontrando seu fim. Os 3 torpedos do submarino USS Kavala atingiram em sequência rápida. O primeiro perfurou o casco abaixo da linha de água, inundando compartimentos de máquinas. O segundo explodiu perto dos depósitos de combustível de aviação. O terceiro atingiu próximo aos elevadores de aeronaves, rompendo sistemas hidráulicos e elétricos. Isoladamente, cada torpedo é sério, mas potencialmente gerenciável. Juntos, criam uma cascata de falhas que equipes de controle de danos não conseguem conter, porque o problema real não são os torpedos em si, é o que os torpedos iniciaram. Tanques de combustível de aviação estão rompidos. Linhas de combustível estão vazando. E o Shokaku acabou de terminar operações de voo, o que significa que há aeronaves abastecidas nos hangares, bombas e torpedos empilhados perto dos elevadores, munição armazenada em depósitos por todo o navio. É uma bomba esperando para explodir. E nos minutos seguintes, explode. O comandante do Shokaku, capitão Matsubara Hiroshi, está tentando coordenar esforços de controle de danos quando a primeira explosão secundária ocorre. Combustível de aviação acumulado em um hangar se inflama, criando uma bola de fogo que varre o compartimento. A explosão rompe anteparas, permitindo que fogo se espalhe para hangares adjacentes onde mais aeronaves estão armazenadas. Então outra explosão. Torpedos armazenados detonam quando alcançados pelo fogo. A explosão é tão violenta que levanta o convés de voo em uma onda metálica antes de rasgá-lo aberto. Homens são jogados ao mar pela força da explosão. Outros são incinerados instantaneamente. E continua. Depósitos de munição começam a detonar. Cada explosão alimenta a próxima. O Shokaku está se despedaçando de dentro para fora, transformado em um vulcão flutuante de fogo e explosões. Matsubara sabe que seu navio está perdido. Ordena abandono. Homens pulam das laterais para o oceano, muitos em chamas. Contra-torpedeiros se aproximam para resgatar sobreviventes, arriscando suas próprias segurança enquanto o Shokaku continua explodindo. Às 3 horas após ser atingido, o Shokaku vira e afunda. Leva consigo mais de 1000 homens. Entre eles está o capitão Matsubara, que escolhe afundar com seu navio conforme tradição naval japonesa. Ozawa recebe o relatório na ponte do Taiho. O Shokaku se foi. Um dos porta-aviões mais importantes da Marinha Imperial, veterano de todas as grandes batalhas desde Pearl Harbor, desapareceu sob as ondas em questão de horas. Mas Ozawa não tem tempo para lamentar porque seu próprio navio está prestes a seguir o mesmo destino. Desde que foi atingido de manhã,
Vapores de combustível têm se acumulado através dos compartimentos do Taihu. Um oficial de controle de danos, tentando ventilar os vapores, ordenou que todos os ventiladores e sistemas de ventilação fossem ligados. Era a decisão lógica. Remover os vapores perigosos bombeando ar fresco através do navio. Exceto que isso espalhou os vapores explosivos por todo o navio, ao invés de removê-los. Agora, praticamente todos os compartimentos internos do Taihu estão saturados com mistura de combustível e ar esperando por uma faísca. Às 15h32, a faísca acontece. Ninguém sabe exatamente o que foi. Talvez um motor elétrico com defeito. Talvez fiação danificada criando uma centelha. Talvez alguém acendendo um cigarro sem perceber o perigo. Não importa. O resultado é o mesmo. A explosão que segue é cataclísmica. Não é uma explosão localizada como no Shokaku. É o navio inteiro detonando simultaneamente. Cada compartimento saturado com vapores explode ao mesmo tempo, criando uma onda de choque que rasga o Taihu de proa a popa. O convés de voo se levanta como uma tampa gigante antes de ser rasgado em pedaços. Elevadores de aeronaves são arremessados para o ar. Anteparas se desintegram. A ilha de comando, onde Ozawa estava momentos antes, é destruída. Ozawa sobrevive porque tinha acabado de descer para um compartimento inferior, mas homens ao seu redor morrem aos centenas quando a explosão varre através do navio. A estrutura inteira do Taihu está comprometida. O navio, o orgulho da frota japonesa, o porta-aviões mais avançado que o Japão já construiu, está morrendo. Ozawa é evacuado para um cruzador. Do convés do cruzador, assiste enquanto o Taihu queima. Explosões secundárias continuam sacudindo o navio. Às 17h28, menos de 2 horas após a explosão inicial, o Taihu vira e afunda. 2 porta-aviões perdidos em um único dia. Mas o pesadelo está apenas começando. Porque enquanto o Shokaku e Taihu estão afundando, a aviação japonesa está sendo massacrada nos céus acima das Marianas. O que começou como tentativa de ataque contra a frota americana se transformou no que marinheiros americanos chamarão de o Grande Tiro ao Peru das Marianas. Um massacre aéreo de proporções históricas. Os pilotos japoneses que Ozawa enviou para atacar os porta-aviões americanos são em sua maioria novatos. Homens com 200, 300 horas de voo se tiverem sorte. Enfrentam pilotos americanos veteranos voando Hellcats superiores, guiados por radares que detectam formações japonesas a mais de 100 quilômetros de distância. É uma execução. Formações japonesas são interceptadas antes mesmo de avistar os porta-aviões americanos. Hellcats mergulham sobre elas, abatendo bombardeiros e torpedeiros em passes de metralhamento. Pilotos japoneses, mal treinados em combate aéreo, morrem sem conseguir manobrar efetivamente. Aqueles que passam pelos caças enfrentam cortinas de fogo antiaéreo de centenas de navios. No final do dia 19 de junho, a aviação japonesa perdeu mais de 300 aeronaves. 300. Em um único dia. A maior parte dos grupos aéreos de todos os porta-aviões japoneses simplesmente deixou de existir. E no dia 20, enquanto Ozawa lida com a perda do Shokaku e Taihu, aviões americanos finalmente localizam a frota japonesa. Bombardeiros de mergulho e torpedeiros decolam dos porta-aviões americanos ao final da tarde, arriscando o retorno noturno para alcançar os navios japoneses antes que escapem. O porta-aviões Ryo é atingido por torpedos. Como o Shokaku antes dele, os torpedos iniciam reações em cadeia. Explosões de combustível de aviação, detonações de munição. Em menos de 2 horas, o Ryo está afundando. 3 porta-aviões em 2 dias. E mais devastador que os navios perdidos são os pilotos perdidos. Aproximadamente 600 aeronaves japonesas destruídas. 600 pilotos mortos, capturados ou perdidos no mar. E esses números não representam apenas máquinas e homens. Representam o fim da capacidade do Japão de travar guerra aérea embarcada. Porque o Japão não pode substituir esses pilotos. Os programas de treinamento já estão operando no limite, produzindo aviadores mal preparados porque não há combustível suficiente para treinamento adequado. Não há instrutores suficientes porque veteranos foram todos enviados para combate onde morreram. Não há tempo suficiente porque a guerra está se movendo rápido demais.
Cada piloto veterano perdido no mar das Filipinas é irreparável. E o Japão acabou de perder 600 deles. Ozawa, agora comandando do cruzador Haguro, depois de perder 2 navios capitânia em um dia, recebe relatórios de perdas através da noite. Os números são tão devastadores que inicialmente ele pensa que deve haver erro. Nenhuma força aérea poderia perder 600 aeronaves em 2 dias e continuar existindo. Mas os números são corretos, e a força aérea não continua existindo. O que resta da frota japonesa recua através da noite, deixando para trás os destroços afundados de 3 porta-aviões e os corpos de milhares de marinheiros e aviadores. Quando o sol nasce em 21 de junho, Ozawa faz o inventário do que ainda tem. 4 porta-aviões restantes, Zuikaku, Junyo, Ryuho e Chiyoda, tecnicamente operacionais, mas seus grupos aéreos estão destruídos. O Zuikaku, veterano de Pearl Harbor e único sobrevivente original, tem talvez 30 aeronaves operacionais restantes de um complemento normal de 70. Os outros estão em situação similar ou pior. Porta-aviões sem aviões são apenas alvos grandes e lentos. A Batalha do Mar das Filipinas não foi apenas uma derrota, foi uma aniquilação. Foi o momento em que a aviação embarcada japonesa deixou de existir como força de combate. E Ozawa sabe disso sentado no cruzador, lendo relatórios de baixas, vendo os números que contam a história da destruição completa de tudo que a Marinha Imperial havia construído. Desde Pearl Harbor, a trajetória era clara para aqueles dispostos a ver. O ataque a Pearl Harbor despertou a América. Midway quebrou a espinha da frota de porta-aviões. Santa Cruz sangrou os pilotos veteranos. E o Mar das Filipinas executou o que restava. 3 anos e meio. De supremacia absoluta no Pacífico para aniquilação completa. De frota de porta-aviões mais temida do mundo para destroços afundando nas Marianas. E o processo foi implacável, inexorável, matemático. Porque cada batalha consumia recursos que o Japão não podia substituir, enquanto a América substituía suas perdas e adicionava mais. Cada piloto veterano perdido deixava buracos que novatos mal treinados não podiam preencher. Cada porta-aviões afundado representava anos de construção que o Japão não tinha para refazer. A América, enquanto isso, estava comissionando porta-aviões classe Essex a uma taxa de quase 1 por mês. Estava treinando pilotos aos milhares. Estava produzindo aeronaves mais rápido do que o Japão podia destruí-las, mesmo se tivesse pilotos para fazê-lo, o que não tinha. O Shokaku, afundando às 12h de 20 de junho de 1944, foi símbolo perfeito dessa trajetória. Veterano de todas as grandes batalhas, sobrevivente de 3 anos de guerra, finalmente destruído não em combate glorioso, mas por torpedos de submarino seguidos por explosões internas que equipes de controle de danos não conseguiram conter. Porque no final, não importa quão corajosa a tripulação, quão experiente o capitão, quão histórico o navio, quando torpedos perfuram o casco e combustível de aviação se inflama e munição detona, o resultado é inevitável. E quando isso acontece com 3 porta-aviões em 2 dias, quando 600 aeronaves caem do céu em 48 horas, quando a força que atacou Pearl Harbor é reduzida a escombros flutuantes nas Marianas, a mensagem é clara. A guerra acabou. Só resta determinar quanto tempo o Japão levará para admitir isso. Ozawa retorna ao Japão em desgraça silenciosa. Oficialmente não é culpado. A narrativa atribui a derrota à superioridade numérica americana, a radares, a circunstâncias além do controle japonês. Mas Ozawa sabe a verdade. Foi enviado para lutar uma batalha que não podia vencer com recursos inadequados contra um inimigo esmagadoramente superior. Não foi culpa dele que pilotos eram mal treinados. Não foi culpa dele que aeronaves eram inferiores. Não foi culpa dele que radares americanos detectavam suas formações antes que pudessem atacar. Mas foi sua frota que foi aniquilada. Foram seus porta-aviões que afundaram. Foram seus pilotos que morreram aos centos. E agora ele comanda uma frota de porta-aviões que existe apenas no papel. Navios sem aviões. Conveses vazios. Hangares silenciosos. A Marinha Imperial ainda tem porta-aviões tecnicamente, mas não tem mais aviação embarcada em nenhum sentido significativo. Nos meses seguintes, isso se torna cada vez mais óbvio.
Os porta-aviões restantes sentam em portos porque não há combustível suficiente para operações e não há pilotos suficientes para tripular grupos aéreos de qualquer forma. Quando o Zuikaku finalmente é afundado no Golfo de Leyte em outubro de 1944, é usado como isca, sacrificado para atrair a frota americana, enquanto navios de superfície japoneses tentam atacar as forças de desembarque. O último sobrevivente de Pearl Harbor morre como isca. É um fim apropriadamente trágico para o que havia sido a força de porta-aviões mais orgulhosa do mundo. A Batalha do Mar das Filipinas raramente recebe a atenção que merece em histórias da Guerra do Pacífico. Midway é mais dramático. Pearl Harbor é mais famoso. O Golfo de Leyte é maior em escala. Mas o Mar das Filipinas foi o momento em que a aviação embarcada japonesa morreu de verdade. Foi o momento em que 600 aeronaves caíram do céu. Foi o momento em que 3 porta-aviões afundaram em 2 dias. Foi o momento em que os últimos pilotos veteranos, os últimos homens que tinham experiência real de combate, desapareceram nas águas das Marianas ou foram abatidos sobre seus convéses. E foi o momento em que Ozawa, assistindo do convés de um cruzador enquanto o Taiho afundava, entendeu que a guerra que começou tão confiante em Pearl Harbor havia terminado não em batalha gloriosa, mas em execução sistemática da aviação naval japonesa por uma força americana que era simplesmente matemática e industrialmente superior em todos os aspectos. O Shokaku, destruído em poucos minutos por torpedos e explosões internas, foi microcosmo perfeito da derrota japonesa. Rápido, violento, irreversível. Um veterano orgulhoso transformado em escombros afundando porque no final, coragem e história não podem superar torpedos, fogo e a realidade brutal de que o Japão estava lutando uma guerra que nunca teve chance real de vencer. 20 de junho de 1944. O dia em que o último suspiro da aviação embarcada japonesa foi sufocado sob as ondas das Marianas. O dia em que o Shokaku, o Taiho e o Ryu afundaram. O dia em que 600 aeronaves caíram. O dia em que a linha conectando Pearl Harbor a Hiroshima ficou mais curta por mais uma batalha perdida, mais alguns milhares de vidas desperdiçadas, mais uma prova de que a aposta feita em 7 de dezembro de 1941 havia sido catastroficamente errada desde o início. E você, o que acha? Depois de perder 3 porta-aviões e 600 aeronaves em 2 dias, havia algum caminho para o Japão continuar lutando de forma significativa? Ou o Mar das Filipinas foi simplesmente o reconhecimento público do que Midway havia determinado 2 anos antes? Se inscreva no canal para explorar mais sobre como guerras são perdidas não em momentos dramáticos únicos, mas através de sangramento gradual de recursos que não podem ser substituídos. A próxima história está esperando.